Graças a Deus. Meus amados irmãos, louvado seja o nome de Jesus por estarmos aqui nesta noite, na sua santa e gloriosa presença. Meus irmãos, nesta noite, com a ajuda de Deus, nosso Senhor, nós vamos continuar meditando sobre a porta do monturo. Os irmãos sabem que todo o Antigo Testamento é o mesmo Novo Testamento, sem nenhuma diferença. A diferença é que o Antigo Testamento é símbolo, é figura, é alegoria. E o Novo Testamento é a mesma coisa, sendo a realidade. Glória a Deus para sempre. E meus irmãos, nós vimos que estamos estudando que Jerusalém tinha portas. Tinha muitas portas e cada porta daquela tem um significado espiritual para nós. Nós estamos estudando a porta do monturo. Os irmãos sabem que a porta do monturo era uma porta que dava acesso ao monturo. E o que é monturo? Depósito de quê, meus amados irmãos? De lixo. Era o lugar onde se saía para depositar o lixo. Nós já aprendemos que o lixo é produzido inevitavelmente, né? Você arruma, quem tem birô, quem tem escritório, arruma, quando na outra semana está meio mundo de lixo lá outra vez, e você tem que fazer outra arrumação e excretar aquele lixo, porque é inevitável, menos espera, está cheio de novo. Ainda semana passada eu fiz uma limpeza de papéis e outras coisas mais no meu gabinete, e hoje eu olhei, parece que faz uns 2 anos que foi limpo. Glória a Deus, já está tudo bagunçado de novo, precisando de excretar algumas coisas que não servem e que precisam ser jogadas fora. Meus amados irmãos, e nós, crentes, nós somos como Jerusalém. Cada crente individualmente e a igreja coletivamente é uma Jerusalém. E nós, quer queiramos, quer não, produzimos alguma coisa que não era para estar ali e que deve ser jogado fora. Meus amados irmãos, e hoje nós vamos meditar, hoje a doutrina requer muita reflexão, porque é que nós ainda produzimos, nós somos salvos, nós somos lavados, redimidos pelo sangue de Cristo, mas mesmo assim nós produzimos ainda alguma coisa indigna, alguma coisa indesejável, e de vez em quando aparece na nossa vida. E hoje nós vamos estudar, irmãos, com a ajuda de Deus, por que isso? Os irmãos sabem que a teologia, ela se divide em vários ramos. E concernente à antropologia, que antropos no grego quer dizer homem, antropologia quer dizer estudo do homem. Quando você pegar um livro de teologia que tiver um capítulo sobre antropologia, já sabe, é a doutrina a respeito de quem, meus amados irmãos? Do homem. Antropos no grego é homem, que significa aquele que olha para cima. É o único ser que foi feito olhando para cima, foi o homem, não é? Os animais foram feitos olhando para baixo, quando muito assim, mas para cima foi o homem. Então, irmãos, o homem, ele é um ser tricotômico. Apesar que essa doutrina hoje não é muito pregada, os dicotômicos, o que é dicotômico? Dicotômico quer dizer de 2, e tricotômico quer dizer 3. Nós somos da teologia de que o homem é um ser tricotômico. Não é que seja 3 pessoas separadas, não. É um homem só, uma pessoa só, mas essa pessoa é composta de 3 partes. E os irmãos já sabem quais são as 3 partes que formam o ser humano. Quais são, meus amados irmãos? Por que a gente só bota o pior na frente? Glória a Deus. Corpo, alma e espírito. Não, não é assim. É como é, vamos ver se dizemos certo agora. Glória a Deus, agora melhorou. Espírito, alma e corpo. Existe um ramo da teologia, você vai encontrar em muitos livros,
que alma e espírito é a mesma coisa. Você vai encontrar os dicotômicos. Eles juram de pé juntos que alma e espírito é a mesma coisa. É porque na Bíblia uma hora chama alma e outra hora chama espírito para a mesma coisa. Mas nós, crentes pentecostais, nós cremos que o homem é tricotômico. Assim como Deus é um só em 3 pessoas, o homem é um só em 3 partes. 3 partes distintas, mas amalgamadas, que formam um único ser. Glória a Deus. Meus amados irmãos, vamos ver isso na Bíblia, por favor. 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos ver que há uma diferença. Apesar que tem hora que parece que espírito e alma é a mesma coisa, mas nós vemos nas Sagradas Escrituras que há uma distinção. Há uma distinção, espírito, alma e corpo, que formam o ser humano. Vamos ver 1 Tessalonicenses 5:23, pastor Múcio, por gentileza. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Quem diz amém, meus irmãos? Observe que Paulo, irmão, ele está falando do homem todo. Ele disse, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma, e o que, meus amados irmãos? E corpo, espírito, alma e corpo, sejam plenamente conservados. Plural. Então, irmãos amados, veja que Paulo disse, espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis. Então Paulo ele fala que o homem é um ser tricotômico. Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui que Paulo disse espírito, alma e corpo, irmão. Ele falou de uma tricotomia. Nós vemos também em Lucas 1, 46 e 47, a Virgem Maria, quando ela cantou Magnífica, que é um cântico que ela cantou cheia do Espírito Santo, porque Maria era uma mulher crente, Maria não pulava carnaval, Maria não bebia cachaça, Maria não usava máscara, Maria era crente, Maria era da Assembleia de Deus, glória a Jesus, aleluia. Se ela ressuscitasse hoje, ela ia procurar a nossa igreja ou não ia, irmãos amados? Ia, glória a Deus, com sem sombra de dúvida. Olha, já viram as imagens de Maria, já viram a roupa de Maria como é? Já viram? Já viram? Quem já viu a imagem de Maria pintada por aí afora? Já viu? Já viu a roupa dela como é? Se ela fosse crente, ia procurar ser da nossa igreja, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver aí, glória a Deus. Se ela fosse crente, não, se ela ressuscitasse hoje. Vamos ver, Lucas 1, 46 e 47, por favor. Disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, alma, e o meu espírito, o que, meus amados irmãos? Se alegra em Deus, meu. Então veja que Maria, inspirada pelo Espírito Santo, ela fez uma distinção. Ela disse, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra. Maria, talvez ela nem pensou no que estava dizendo, mas ela fez uma declaração teológica, ela fez uma declaração espiritual, uma declaração, uma revelação das coisas de Deus. Essa minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Glória a Deus para sempre. Então, irmãos, nós vemos que alma e espírito são 2 partes distintas. São 2 partes distintas. Agora, elas estão misturadas, amalgamadas com o corpo. Elas estão amalgamadas com o corpo humano, feito de tecidos, de ossos, de carne, de órgãos. Misteriosamente, esse espírito e alma, que não são, vamos dizer, 2 coisas assim, separáveis. Não vamos que assim, aqui está o espírito, aqui está a alma, está o corpo. Não, são 3 peças, são 3 partes que formam um todo, que formam um só. Aleluia! Por isso que o corpo vai ressuscitar. O corpo vai ressuscitar porque o ser humano só é ser humano se for completo. Por isso que nós vamos ressuscitar, porque nós só somos seres humanos completos, espírito, alma
e o que, meus amados irmãos? E corpo. Então vamos ver isso em Hebreus 4:12, que tem outra revelação da parte de Deus. O autor da carta aos Hebreus nos revela algo super interessante. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Observe aí, irmão, que o autor da carta aos Hebreus, ele fala a mesma linguagem. Ele não foi Paulo, isso aqui não foi Paulo. Você vê que 3 testemunhos. O testemunho de Paulo, o testemunho da Virgem Maria e o testemunho do autor da carta aos, que nós não sabemos quem foi. Só vamos saber quando chegarmos onde, meus amados irmãos? No céu é que nós vamos saber. O autor da carta aos Hebreus, ele diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e das... Ele falou de quantas partes tem aí? Quantas partes tem aí no ser humano? 3. Alma, espírito, juntas e medulas ficam onde, meus amados irmãos? No corpo. Então, o autor da carta aos Hebreus, ele confirma que são 3 peças que formam o ser humano. Alma, espírito, alma e corpo. Misturados e amalgamados que formam o ser humano. Meus amados irmãos, vamos ver agora, daqui a pouco a gente vai chegar onde é que produz lixo. Por que produzimos lixo? Por quê? Primeiro nós temos que entender essas 3 coisas. Primeiro, a alma. Nós vamos inverter um pouquinho, vamos colocar em primeiro lugar a alma. Pastor, o que é a alma? Não é difícil de entender. A palavra alma em hebraico é nefesh. Em hebraico, no Velho Testamento, é nefesh. E em grego é psique, de onde vem psicologia. A palavra alma em hebraico é nefesh e em grego é psique, de onde vem psicologia. O que é psicologia? Me ajuda os psicólogos de plantão que estão aqui, eu estou vendo aqui, só desse lado aqui tem uns 150, glória a Deus. Aleluia, né? Doutor Plínio, glória a Deus. Aleluia. Então, psique quer dizer o que, meus amados irmãos? Né? A mente, a fonte da inteligência, do comportamento, das atitudes, né? Da psique. Então, no grego, no Novo Testamento grego, a alma é psique, de onde vem a psicologia. Então, meus amados irmãos, a alma, ela é a sede da cognição, da volição e da emoção. Todo nosso movimento, por exemplo, todo o nosso conhecimento fica onde, meus irmãos? Onde é que fica o nosso conhecimento? Ele fica armazenado onde, meus amados irmãos? Na mente, que é um instrumento da alma. A mente é um instrumento da alma. Então a mente, ela é o instrumento da alma. Então a cognição, o conhecimento, ele fica alojado na alma. A volição, que vem de vult no latim, que quer dizer vontade. Toda a sede da vontade é na alma. Por exemplo, se eu tiver, Deus me livre, meu Deus, um guarda-roupa desse. Mas se eu tiver raiva do pastor Múcio e eu quiser dar um murro nele, glória a Deus. Onde foi que nasceu essa vontade? Não foi no braço. Não foi no braço que nasceu essa vontade de dar um murro dele. Deus me defenda que se ele me der um, eu nunca mais me levanto. Glória a Jesus para sempre. Aleluia. Então, meus amados irmãos, onde foi que nasceu essa vontade de dar um murro? Quem deu o murro foi o braço. Mas não foi o braço que teve vontade, a volição, o vult. Não foi o braço, foi a alma. Porque a alma é a sede da vontade. É lá na alma que nasce a vontade. Então, a alma é a sede da cognição, do conhecimento, ela é a sede da vontade e ela é a sede das emoções. É a sede das emoções. Então, meus amados irmãos, a alma, ela tem essas 3 coisas: cognição, vontade e também a emoção. Quando me dá vontade de chorar, então onde foi que nasceu essa vontade? Nasceu na alma. A alma manda a mensagem para as glândulas lacrimais, a alma através do cérebro, ela manda a mensagem para as glândulas lacrimais, e as glândulas lacrimais, elas
elas soltam. Então toda ação do corpo provém da alma. Os irmãos estão entendendo, meus amados irmãos? A alma, ela trabalha no corpo, ela está junto do corpo, ela trabalha no corpo e ela opera através do corpo. Ela é a sede do conhecimento, ela é a sede da vontade e ela é a sede das emoções. Aleluia! Por isso que Maria disse, a minha alma engrandece a quem, meus amados irmãos? Ao Senhor. A minha alma engrandece o Senhor. Por quê? Porque a alma é onde está a sede do conhecimento. A alma é onde está a sede da vontade. A alma é onde está a sede das emoções. Por exemplo, quando você... Por que é que cada crente tem um comportamento diante do poder do Espírito Santo? Por quê? Porque cada alma é diferente da outra. Tem gente que recebe poder do Espírito Santo e fica quietinho lá no canto dele. É verdade ou não é, irmãos amados? Porque a alma dele é assim, a psique dele é assim. O temperamento dele é assim. É lá na psique dele, é na alma. Ele chora, ele fala a língua assim, uma lágrima desce e ele nem se mexe. Já tem outro que quer correr de porta fora. Aleluia. Quem é mais espiritual dos dois? O que quis correr de porta fora? Ou o que chorou e falou língua quietinho no canto dele? Quem é melhor dos dois, mais crente dos dois? Quem é? Os dois. Os dois. Porque isso depende da psique da pessoa, depende do comportamento da pessoa, depende da emoção da pessoa, do grau de emoção, do grau disso, daquilo, aquilo outro. Porque cada pessoa tem um comportamento de... Então não julgue porque o irmão não bateu palma, porque o irmão não quebrou o banco, que ele não é espiritual. Tem gente que acha que a pessoa só é espiritual se quebrar o banco. Não quebra esse banco, que um banco desse custa quase R$1.000. Glória a Jesus, né? Não quebra, pelo amor de Deus. Se você quebrar, eu vou fazer você pagar. Glória a Jesus. Aleluia. Ué, é mais de 1.000. É mais de 1.000. Ficou 800, quase 900, porque a gente comprou um monte. Mas se comprar só um, é 1.000 e tanto. Olhe, e tem que ir buscar na cabeça em Minas Gerais. Porque se for pagar o frete, é outro 1.000. Glória a Jesus. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que a alma é isso aí, a alma é a sede. Quando o homem peca, não é o corpo, que não, aquela vontade de pecar, ela não nasceu no corpo. Ela nasceu onde, meus amados irmãos? Na alma. A alma é a sede da vontade, é a sede das emoções e é a sede do conhecimento. Foi o Criador que fez isso. Irmãos, os animais, eles também têm alma. Tem alma. Claro que uma alma inferior à nossa, mas tem alma. Nós vemos isso, irmãos, em Gênesis 1. Glória a Deus. Os animais, eles têm alma também. Porque, de certa forma, eles têm um pouco de conhecimento. Eles têm também emoção. Tem ou não tem? Animal não tem emoção, irmão? Tem ou não tem? Animal tem conhecimento. Animal tem emoção. E animal tem também algumas coisas que a alma humana tem. Parece que 1:24. Por favor. Glória a Deus. Gênesis 1:24. Glória a Deus. Não está no script. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie. Gado e répteis e bestas feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. Pronto. Então, irmãos, os animais, eles são almas. Não a alma humana, não. Mas, de certa forma, é uma alma. Porque eles têm conhecimento, eles têm emoções, eles têm vontade também. Claro que sem espírito, nós vamos já chegar lá, não tem espírito, só tem a alma. Eu não sei se os irmãos viram a reportagem de um rapaz que tinha um cavalo, e o rapaz morreu, caiu do cavalo, isso saiu agora há pouco tempo, né? E o cavalo chorou, e o cavalo deitou a cabeça no caixão e se emocionou o mundo, não é verdade? Relinchou e chorando, isso... uma cena esquisita, mas por quê? Porque o animal, ele tem emoção, ele tem a alma emocional, ele conhecia o dono, né? O cachorro conhece o dono, o cachorro tem emoção, porque quando o dono viaja, tem cachorro que não quer comer, é verdade ou não é, irmãos amados? Agora, não vá dizer que eu estou dizendo que o seu cachorro vai para o céu com você, pelo amor de Deus. Tem gente que não tem juízo, né? E pega uma pequena frase e às vezes bota na internet, deturpando o que a pessoa está dizendo. Pelo amor de Deus. Eu estou dizendo que os animais também, eles têm uma alma,
não uma alma racional, não uma alma à imagem e semelhança de Deus, mas uma alma no sentido que eles têm emoção, eles têm conhecimento dentro do limite que Deus deu, um limite muito pequeno, né? E eles têm também emoções, conhecimento, e eles têm também vontade. Muito bom. Então, irmãos amados, o homem, ele tem a alma. A alma usa o cérebro e os órgãos dos sentidos para comunicar-se com o mundo pelo corpo. A alma, ela usa o cérebro e ela usa os sentimentos para comunicar-se com o mundo. Eu estou aqui por causa da minha alma. Eu estou com a Bíblia na mão por causa da minha alma. Eu estou aqui equilibrado no microfone por causa da minha alma. Pastor, e o que é que acontece quando um cérebro é danificado por um AVC? Foi a alma que foi danificada? Não, não foi a alma. Quem foi danificado foi o cérebro. Agora, por que é que ele não funciona? Porque ele foi danificado e ele era o instrumento que a alma usava. O cérebro é o instrumento que a alma usa. Se houver um AVC, a alma não vai mais poder usar o cérebro. Não vai mais poder usar o cérebro, porque houve um AVC, um traumatismo craniano, uma demência, uma doença degenerativa. Então, o cérebro, ele é o instrumento que a alma usa. Havendo um dano no cérebro, a alma existirá, mas ela ficará impossibilitada de agir. Ela ficará impossibilitada de trabalhar. Por quê? Porque o instrumento dela está danificado. Deu para entender agora? Entenderam bem? Sim ou não? Posso continuar? Sua vovó está com Alzheimer. Eu não sei, quem sabe é vocês aí. Mas está com Alzheimer. O cérebro está danificado com Alzheimer? Está? O cérebro está danificado. E a vovó não sabe mais de nada. A vovó não sabe se comeu, não sabe se não comeu. A vovó está cantando até cantiga do mundo, glória a Jesus. A velhinha crente, 200 anos de crente, e agora está cantando música de Luiz Gonzaga. A vovó desviou-se. Não foi que ela desviou-se, irmão. É que destrambelhou tudo, glória a Jesus, né? Aleluia. Então, meus amados irmãos, o cérebro não é a alma. Olhe para cá, o cérebro não é a alma. O cérebro é um instrumento que a alma usa para se expressar. Danificando o instrumento, a alma não pode trabalhar com perfeição. Quem pode dizer amém em nome do Senhor? Amém. Glória a Deus. Então, irmãos amados, na Bíblia, a alma, às vezes, em latim, alma é ânima. Em latim, alma é ânima. Em hebraico é nefesh, em grego é psique e em latim é ânima. Por sinal, essa palavra de Maria na Bíblia Vulgata é um pouquinho diferente. Magnifica anima mea domini. Magnifica anima mea domini. Em latim, o cântico de Maria. Minha alma engrandece o Senhor. Magnifica quer dizer engrandece. Anima mea, anima quer dizer alma minha. Anima. Em latim, alma é anima. Por que em latim alma é anima? Porque ânima é justamente aquilo que produz ânimo. É aquilo que produz ação. Por que é que alma é ânima em latim? Porque quem produz qualquer ação não é o corpo sozinho, é a alma. Os irmãos estão entendendo bem? Então, meus amados irmãos, nós vemos aqui uma coisa interessante. Às vezes, a alma se confunde com o coração. Às vezes, a alma se confunde com rins. Você vê nas Bíblias antigas, dizia assim, que o Senhor sonda os rins e o coração. Como que os rins, porque na antiguidade se acreditava que a alma se alojava nos rins, que a alma se alojava no coração, que a alma se alojava em alguns órgãos vitais, até no fígado. Você já ouviu alguém dizer, fulano tem um ódio figadal de fulano? Já ouviu a expressão? Porque antigamente se pensava que a alma era alojada no fígado. Por isso que disse, fulano tem um ódio figadal. Bom, quem tem ódio figadal, tome Xofitol. Glória a Deus. Né? Fica curado do ódio. Glória a Jesus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, quando você lê na Bíblia, o Senhor sonda os rins. Na realidade, não é o órgão que Deus sonda. É porque é uma linguagem figurada dos antigos que achava que a alma estava alojada no rim, estava alojada no coração, estava alojada nas entranhas. Né? Você vê que na Bíblia antiga diz assim, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu
ventre. Na Bíblia Antiga Corrigida, diz ventre, porque fala do íntimo do homem, que a alma se imaginava que estava alojada lá nas entranhas, lá dentro, no fígado, no rins, no coração. Então, meus amados irmãos, nós vemos que a alma é a parte que está a sede de quê? Vamos ver? Do conhecer, das emoções e de que mais? E da vontade. Então, quando der vontade de pecar, de onde foi que saiu essa vontade? De onde foi que saiu essa vontade? O corpo peca, mas instigado pela alma. Quando a Bíblia diz a carne, na realidade a Bíblia não está se referindo a isso aqui, está se referindo à alma. A alma carnal. A alma carnal. É a alma que está se referindo. Vamos ver agora. Aí agora nós vamos ver espírito. Espírito. Pastor, e o que é o espírito? O espírito, meus irmãos, no hebraico é ruach. No grego é pneuma, de onde vem a palavra vento. Pneuma, vento. De onde vem a palavra pneu. Por que é que aquela roda do carro se chama pneu? Porque dentro dela tem o quê? Vento, tem ar. Então, pneu vem de pneuma, vento. Então, no grego, a palavra espírito é pneuma. Pneuma. Meus amados irmãos, às vezes na Bíblia, espírito e alma, realmente a Bíblia às vezes atribui as mesmas ações a alma e espírito. Por quê? Porque são os três entrelaçados, inseparáveis. Por exemplo, a Bíblia diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos. O que Paulo diz? É para apresentar só o corpo? Não, isso é uma metonímia. Quem entende de regra gramatical, eu entendo muito pouco, mas quem entende sabe. Que é tomar o continente pelo conteúdo ou o conteúdo pelo continente. Por exemplo, a Bíblia diz: bebei, este é o cálice no meu sangue. Nem assim que a Bíblia diz: este é o seu cálice no meu sangue. Mas está se referindo ao vidro, ao metal, ou está se referindo ao vinho? Quando Jesus disse: isto é o cálice no meu sangue, está se referindo. Bebei o cálice. Quando o pastor diz: beba o cálice, você vai tomar o vidrinho do cálice? Não faça isso não, pelo amor de Deus. É uma metonímia. É tomar o conteúdo pelo continente ou o continente pelo conteúdo. Quando Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, ele não estava se referindo só à carne. Ele estava se referindo ao espírito, à alma e a quem mais, meus irmãos? Ao corpo. Estava se referindo ao homem todo. Ele estava tomando o continente, que é o corpo, pelo conteúdo, que é o espírito e a alma. Quando Paulo disse: rogo-vos que apresenteis vossos corpos, ele estava dizendo que a vossa alma, que o vosso espírito, que o vosso corpo, tudo seja apresentado a Deus. Quem pode dizer amém em nome do Senhor? Irmãos amados, o espírito é a parte do homem que nenhum ser tem. Cachorro não tem, gato não tem, passarinho não tem, cavalo não tem, ninguém tem. Só quem tem espírito é o ser humano. Porque o espírito é o que nos faz semelhantes a Deus, porque Deus é espírito. Aleluia. O único ser na terra que tem condições de ter contato com Deus é o ser humano. Por quê? Porque Deus é espírito e o ser humano também é espírito. E espírito só se comunica com espírito. O cavalo tem alma, uma alma inferior, uma alma limitada, mas não tem espírito. O cachorro não tem espírito, o gato não tem espírito. Nenhum seu papagaio não tem espírito, pelo amor de Deus. Não vá fazer como a irmã Minervina, aquela serva de Deus que já dormiu no Senhor, que ela tinha um papagaio, e o papagaio orava, o papagaio cantava, e o papagaio falava línguas. E ela disse: eu chegava lá para comprar comida, naquele tempo, lá em Delmiro Gouveia, não tinha restaurante, era lá no boteco da irmã Minervina. E a gente chegava lá para comprar comida, aí vamos orar, pastor. Aí eu ia orar. Aí o papagaio começava a falar língua. Só, irmão, meu papagaio é batizado com o Espírito Santo. Ninguém não, irmã Minervina. O miserável falava a língua imitando a língua da irmã Minervina. Glória a Deus. Quando a gente chegava, ele olhava e dizia: pai do Senhor. Eu digo: pai, repara mesmo, glória a Jesus. Mas ele não tem espírito, aquilo ali é que ele aprendeu. Né? Ele aprendeu, mas ele não tem espírito. Então, irmão, o espírito, olhe para cá, o espírito
é a parte que faz contato com Deus. Veja bem, a alma, ela faz contato com o mundo. A alma, ela faz contato para cá. E o espírito faz contato para lá. Quem pode dizer amém? O espírito é a imagem de Deus. Por que é que a gente fala com Deus? Por que é que a gente sente a presença de Deus? Por que é que a gente é batizado no Espírito Santo? Por que é que a gente recebe visões, profecias, dons, graças de Deus? Por quê? Porque nós somos espírito. E espírito só se comunica com... Se nós fôssemos somente alma, nós não podíamos nos comunicar com Deus. Nós só nos comunicamos com Deus porque nós somos espírito. Quem pode dizer aleluia? Veja só, Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor. Quem era que engrandecia? Quem era que fazia a boca se abrir para dar glória? Quem era que fazia a boca de Maria se abrir? A alma. Mas ela disse assim, o meu espírito, a minha alma engrandece. Porque a alma é quem manda no corpo, é ou não é? Quem é que manda o corpo? Quando você levanta as mãos, você está alegre com o Espírito Santo, você levanta as mãos. Foi a alma. Agora, Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus. Quer dizer, o espírito de Maria recebeu o toque do Espírito Santo. O espírito de Maria recebeu a alegria de Deus. Aí o espírito de Maria mandou para a alma mandou a boca se abrir, disse, boca se abra para dar glória a Deus, porque Maria está recebendo o contato do Espírito de Deus pelo Espírito Santo. Quem pode dizer glória a Deus? Veja só, primeiro o contato de Deus passa por quem? O contato de Deus, por que lado? Pelo Espírito, porque o Espírito só se comunica com o Espírito. Do Espírito vem para a nossa alma, e da alma vem para onde? Para o corpo. Você está ouvindo a palavra de Deus, o Espírito Santo está trabalhando, aí o Espírito Santo toca no seu espírito, aí o seu espírito manda a mensagem para a alma, e a alma manda a mensagem para os olhos. Aí você começa a chorar. Depois a alma manda a mensagem para a boca, aí você começa a glorificar. Mas tudo começou no espírito. O Espírito de Deus tocou no seu, o seu tocou na alma, a alma abriu o corpo. Vamos ver. Deus se comunica conosco através do corpo. Sim ou não? Deus se comunica conosco através da alma. Sim ou não? Deus se comunica conosco através de quê? Do Espírito. O Espírito de Deus conversa, comunica com o nosso espírito, e o espírito manda para a alma, e a alma manda para o corpo. Quando você fala línguas estranhas, o Espírito de Deus mandou para a alma. Mandou para a alma. Aí a alma jogou para onde? Através da mente, jogou para onde, meus irmãos? Para o corpo, para a língua. E a língua abriu e começou a falar em mistério. Por isso que quem fala língua, irmão, pelo amor de Deus, não diga que esqueceu. Irmão, você foi batizado com o Espírito Santo? Fui, irmão, não vi nada. Não, meu irmão, misericórdia, Jesus. Não. O Espírito Santo não tira a consciência de ninguém. Não, quem tira é o cão. Glória a Jesus. O cão tira, o Espírito Santo não. O Espírito Santo, ele toca no seu espírito manda para a alma, e a alma côncia manda para o corpo, para a língua. Aleluia! Por isso que Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor através da boca, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. O Espírito Santo é derramado no seu espírito. Do seu espírito vai para a sua alma, e da alma vai para o corpo. Aí você se arrepia, você chora, você salta. Você salta, pastor, eu posso saltar? Pode. Salmo 9 diz assim, em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Aleluia, não é pecado não. Depende de você. Agora se você, irmão, eu quero ficar sentado, fique. Vai depender de você. Aleluia, amém. Então, meus amados irmãos, vocês entenderam o que é alma, entenderam o que é espírito, e esses dois estão o que, meus amados irmãos? Esses dois não, esses três estão entrelaçados. Quem pode dizer amém? Uma prova, pastor, e o que é que acontece na conversão? Quando a gente se converte, começa por onde a conversão? Vamos ver, começa por onde? De acordo com o que eu falei. A nossa conversão começa pelo corpo, pela alma ou pelo espírito? Sabe quem é que revive na hora da conversão? Não é a alma que revive. A alma já está viva.
Não é o corpo que revive, o corpo já está vivo. Quando você se converte, quem revive é o Espírito. Quando Deus disse a Adão, no dia em que dele comeres, morrerás. Estão lembrados que Deus disse isso? Foi ou não foi? No dia que dele comeres, morrerás. Me diga uma coisa, Adão morreu fisicamente naquele dia? No dia que pecou, ele morreu fisicamente? A alma dele morreu? Não. Ele continuou conversando, ele continuou trabalhando, ele continuou andando, ele continuou correndo, ele continuou com inteligência, ele continuou com vontade, ele continuou com emoções. Continuou ou não continuou? Continuou com a alma e com o corpo. Sabe quem foi que morreu naquele dia? O espírito de Adão. Morreu. Ele ficou existindo dentro de Adão, porém, morto. Por quê? Porque ele morreu espiritualmente. Ele não morreu fisicamente. Nem morreu a alma, nem morreu o corpo naquele dia. Ele ainda viveu quantos anos? A Bíblia diz que Adão viveu 930 anos. Um defunto andando 930 anos. E que ele vai bater na sua porta meia-noite. Aleluia. Já pensou? Meia-noite. Quem é? Adão. Aleluia. Ele viveu 930 anos morto. A alma estava viva. A alma viva, o corpo vivo. Mas aquele que estava... Deus disse, no dia que comer, certamente o que, irmãos? O espírito morreu. Por que morreu? Me explique por que o espírito de Adão morreu. Por isso que eu sou tricotômico, pastor. Por causa disso. Deus disse que no dia que começa ele morreria. E ele ficou vivo. Ficou viva a alma e ficou vivo o corpo. Quem foi que morreu? O espírito morreu. Por quê? Porque o espírito separou-se de quem? De Deus. Morreu. Perdeu o contato. Perdeu a ligação. Está morto. Aleluia. A alma ficou viva. O corpo ficou vivo. Quem morreu? Porque o espírito perdeu a vida de Deus, perdeu o contato com Deus, perdeu a ligação com Deus, perdeu a comunhão com Deus. As pessoas que não são crentes, elas estão mortas. Mortas como? A alma delas está morta? Sim ou não? A alma delas está morta? O corpo delas está morto? Quem é que está morto? O espírito morreu. Jesus disse, deixa os mortos sepultarem seus mortos. Quem é que está morto? Jesus estava falando de quem? Do espírito das pessoas. Quando morre fisicamente, morre a parte física, mas o espírito já estava morto há muito tempo. Quando a gente aceita Cristo, a justiça de Cristo ressuscita o espírito. O espírito que estava desativado, ele volta à atividade. Romanos capítulo 8, versículo 10, tem uma revelação sobre isso, por favor. Romanos 8 e 10 tem uma revelação. Quando é que o Espírito vivifica? Quando é que o Espírito da pessoa volta a viver? Romanos 8 e 10. Glória a Deus. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Repita, por favor. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Se Cristo está em vós, o Espírito de vocês está vivo. Através de Cristo. Através da conversão, através da aceitação de Jesus como Salvador, o que é que acontece com o Espírito? Quando dá o contato de Deus com o nosso Espírito, ele volta o que, meus amados irmãos? É o hino que nós cantamos. Lá ficou morto, velho eu, lá meu Espírito. Não foi a alma que reviveu, não foi o corpo que reviveu. Eu acho interessante, irmão, a gente não pode deixar de cantar os hinos da harpa, porque os hinos da harpa, eles são teológicos. Os hinos do cantor cristão que está abandonado pelas igrejas que usavam, são hinos teológicos. Os hinos dos salmos e hinos são hinos teológicos. E esses hinos doidos que o povo faz por aí afora, é hino croclológico. Sem pé e sem cabeça. Quem fez os nossos hinos sabia de teologia. Conhecia teologia. Não foi Zezé de Marieta que fez os nossos hinos.
Aleluia. Quando você cantar os hinos da harpa, cante com alegria, irmão. Porque eles são extensão da fé, da teologia pentecostal. Quem pode dizer glória para Deus nesta noite, levante a mão e glorifique o nome do Senhor. Vamos ver se vocês aprenderam. Hoje a doutrina é assim mesmo, para a gente chegar à fábrica de lixo. Glória a Deus. Quem é que revive quando a gente aceita Jesus? Aí, se Cristo está em vós, quem foi que vivificou? Quem foi que ficou vivo? Quem foi que ficou vivo? Aí o Espírito volta a ter contato com quem, meus irmãos? Com Deus. O Espírito volta a ter contato com Deus e ele volta a influenciar a alma, e a alma volta através do Espírito. Veja só, o Espírito de Deus toca no nosso espírito, o nosso espírito toca na nossa alma, e a alma manda a mensagem para o corpo. Aí tem que santificar tudo. Tem que santificar tudo. Tem gente que diz, não, irmão, o corpo a gente faz o que quer. Glória a Jesus. Deus só quer o coração. Não foi assim? Você já viu essa doutrina? Já viu essa doutrina bonita? Glória a Deus, que doutrina linda. Deus só quer o coração. Não é verdade, irmão? Dizem que coração de boi é bom. De gente eu não sei. Aleluia. Não, Deus quer tudo. O nosso comportamento exterior reflete o que há no nosso interior. É verdade ou não é, irmãos amados? Tem que, não, roupa não tem nada a ver. Não tem, irmão. Tem. Eu fui comprar uma camisa numa loja. Quando cheguei lá tinha um cartão pendurado na camisa. A sua roupa revela o seu caráter. Eu digo, oi. Glória a Jesus, a sua roupa revela o seu caráter. Se você chegar aqui seminua, está uma mensagem ou não está? Está ou não está? Se você andar na rua seminua, está uma mensagem ou não está? É o que tem dentro. Passou para fora. Aleluia. Aleluia, por isso que crente veste decente. Não é legalismo não, é espiritualidade. Quem pode dizer glória para Deus nesta noite, irmãos? Aleluia. Então, irmãos, vamos ver. Quem é que revive na conversão? Quem é que revive na conversão? Mais alto, quem é que revive? Quem foi que morreu no dia que Adão pecou? Foi a alma? Foi o corpo? Quem foi que morreu? E quando Cristo chega na nossa vida, quem é que revive? O Espírito. Aleluia! Porque ele volta a quê? Por que é que ele vive? Porque ele volta a ter contato com quem? Com quem? O Espírito de Deus entra em contato com o nosso Espírito e ele revive. Vamos ver Romanos 8,16. Vê que não é com a alma, é com o Espírito. Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso. Vê que o Espírito Santo ele não conversa com a nossa alma. O Espírito Santo ele não testifica com a nossa alma. O Espírito Santo testifica com quem? Porque o Espírito se comunica com o Espírito. Ele é Espírito e se comunica com o Espírito. Quem pode dizer glória a Deus, irmão? Se o seu Espírito está vivo, ele está conversando com Deus. Se o seu espírito está vivo, você conversa com Deus, você recebe luz de Deus, você recebe contato com Deus, você recebe choque de Deus, você recebe inspiração de Deus, você recebe glória de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aí o espírito manda para a alma e a alma manda para o corpo. E quando você menos espera, glória a Jesus, aleluia, glória a Deus. O que é isso? Foi o Espírito de Deus, tocou no seu espírito, o espírito tocou na alma e a alma mandou a boca abrir-se para glorificar. Agora, se o espírito estiver morto, irmãos? Se o espírito estiver morto, pronto. Aí não sai um glória, não sai um aleluia. Não. Está alegre, irmão? Irmão. Assim que nem carne de pá, nem bem nem má. Glória a Jesus. Né? Aleluia. O irmão está dizendo aqui que tem um hino, guarda o contato. Aleluia. Então, irmãos amados, o Espírito Santo se comunica com quem, meus irmãos? Com o nosso Espírito. Então, o Espírito não é alma. É outra coisa. Vamos ver agora. Sabe por que é que nós adoramos a Deus? Por que é que cavalo não adora a Deus? Por que cavalo não adora a Deus? Não, nunca um cavalo vai adorar a Deus. Não. Uma porca nunca vai adorar a Deus. Um jumento nunca vai adorar a Deus. Por isso que quando eu era menino, que a gente se levantava sem rezar, a minha avó dizia, esse menino se deita como um cavalo, se levanta como um jumento. Quem alcançou essa doutrina? Aleluia. Boa essa doutrina, né, irmão? Porque jumento não adora. Você vê que quando Abraão subiu o monte,
para adorar, foi ou não foi? O jumento ficou onde, irmão? No pé do monte, porque jumento não adora. Só adora quem tem espírito vivo. Vamos ver São João 4:23. A alma, ela só adora se o espírito estiver vivo. Vai adora a alma, adora o corpo, mas tudo começa no espírito. São João 4:23. Olha o que foi que Jesus disse. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adorem. Olha aí, irmãos amados. Glória a Jesus nesta noite e para sempre. Por que é que você tem condições de adorar? Porque só você tem condições de adorar em toda a natureza. Por quê? Porque você é um espírito. Porque só adora quem tem espírito, porque Deus é espírito. Deus é espírito, só pode adorar a Deus quem é espírito também. Quem tem espírito também e vivo. Vamos ver para Filipenses 3:3. Filipenses, carta do santo apóstolo Paulo aos Filipenses 3:3. Veja o que está escrito aí. Só adora quem tem espírito. Não é, a adoração não começa na alma. A adoração começa no espírito. Do espírito passa para a alma e da alma passa para o corpo. Mas começa tudo no espírito. Porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito. Em espírito. Só pode servir a Deus quem está com o espírito vivo. Quem ressuscitou. Só pode adorar a Deus. Essa palavra servir é adorar. É latreia no grego, que significa adoração. Só pode servir a Deus quem tem espírito. E esse espírito está ressuscitado. E esse espírito está vivo. Por que é que o pecador não tem vontade de adorar a Deus? Por que ele não tem vontade de adorar a Deus? Porque o espírito dele, o que, irmãos? Está morto. Está morto. Só adora a Deus quem está vivo. Que o espírito que está vivo, aí adora. Aí vem para a igreja, e tem ânimo de vir para a igreja. Fica em pé lá na porta. Glória a Jesus, se espreme. Vem de ônibus, vem de carroça. Glória a Deus, é porque o espírito está vivo. Vem de bicicleta. Glória a Deus nas alturas dos céus. Vai a pé, porque o espírito está vivo. E quem está vivo adora. Quem está vivo gosta de adorar. Quem está vivo gosta de adorar. Quando o crente não quer adorar, é porque o espírito está morto. Aleluia! Glória a Deus nas alturas celestiais. Meus amados irmãos, vamos ver agora. Paulo fala do homem natural, que eu já expliquei um pouquinho a semana passada, semana retrasada. 1 Coríntios 2:14 fala do homem natural. 1 Coríntios 2:14. Glória a Deus. Eu vou já explicar para vocês mais claramente o que significa isso. 1 Coríntios 2:14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural não pode compreender as coisas do Espírito. Por quê, irmão? E eu fui procurar, já preguei aqui há poucos dias, o que significa homem natural. Homem natural no grego é anthropos psíquicos. Psíquicos quer dizer, o homem natural é o homem que é dirigido pela psique. É o homem que é dirigido pela mente dele, pela alma dele. Quem é o homem natural? O homem natural, no grego, é psique, mente. Quer dizer, é a pessoa que está dominada pela sua mente. Ele está dominado pela mente dele. O Espírito de Deus não manda nada para ele. O Espírito de Deus, o Espírito dele está morto. O Espírito de Deus não conversa com o Espírito dele. Então ele é guiado pela mente. Ele é um homem natural. Irmãos amados, eu descobri uma coisa hoje interessante. A Bíblia fala que esse corpo, vamos para 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44. No mesmo Coríntios 15, 44, tem uma revelação tremenda aí. Glória a Deus. 1 Coríntios 15, 44. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Eu fui procurar, meu Deus, animal. Quando a gente fala em animal, a gente pensa logo em quê? Pensa logo num cavalo, num porco, num cachorro. E eu fui procurar, semeia-se corpo animal.
e ressuscita o quê? Corpo espiritual. Paulo diz que quando é enterrado um defunto, é enterrado um corpo animal. Mas essa palavra animal não significa bicho, não. Vem de anima, no latim, que é alma. Leia aí na NVI, por favor. Glória a Deus. Semeia-se. É semeado, naquele diz assim, é semeado o corpo natural. E ressuscita um corpo espiritual. Olhe para cá, corpo animal no grego é corpo psique. Quer dizer, o corpo dominado pela alma caída, pela alma estragada. Só que o outro corpo que vai ressuscitar não vai ser dominado pela ânima, pela alma, não vai ser dominado pelas paixões pervertidas. Quando ressuscitar, em vez de ser corpo animal, vai ressuscitar corpo o quê, irmão? Quer dizer, quem vai mandar no próximo corpo não é a alma. Quem vai mandar no próximo corpo não é nesse corpo, quem manda é o animal, é o psique. Quem manda é o psíquicos nesse corpo. Isso é, se a pessoa não tiver Jesus, porque se tiver Jesus, quem vai mandar é o Espírito. Quem vai mandar é o Espírito vai mandar na alma. Mas se o Espírito estiver morto, quem manda é a alma. Quem manda é a alma caída, essa alma estragada, essa mente perdida, é quem manda. Aleluia. Semeia-se corpo animal, quer dizer, semeia-se corpo que quem manda é a alma caída. Mas quando ressuscitar, vai ressuscitar o corpo espiritual, quer dizer, um corpo que quem manda não é a alma mais caída, quem vai mandar é o Espírito. Quem pode dizer amém em nome de Jesus? Então Paulo falou de corpo, de homem natural, que é o homem que é psíquicos, quer dizer, quem manda é a alma caída. E Paulo falou de homem espiritual. O 2:15, por favor, 1 Coríntios 2:15, para a gente apressar, porque eu quero entregar o recado todo hoje. 1 Coríntios 2:15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. O que é espiritual quer dizer, quem está mandando não é o psique, quem está mandando não é a alma, quem está mandando é o Espírito que foi ressuscitado e está em contato com o Espírito de Deus. O homem natural vamos ver se vocês aprenderam. Quem é que manda no homem natural? Quem é que manda no homem natural? A alma, a mente dele, os pensamentos dele, as ideias dele corrompidas, perversas, estragadas. Quem manda nele, o homem natural, quem manda é a psique, é a alma dele mesmo. Mas o espiritual, quem manda nele não é a alma, o Espírito toma conta da alma. A alma quer se manifestar, a alma quer se assanhar, mas o Espírito, se aquete. Se aquete. Quem manda aqui sou eu. Quem pode dizer aleluia? Eu quero saber agora se vocês entenderem. Quem é que manda em vocês, crentes, hoje, desta noite? Quem é que manda em vocês? A alma de vocês ou o Espírito? O Espírito. Quem a alma manda é homem e quem o Espírito manda é homem o quê? Quem é que manda em você hoje? Olha. Tem gente que quem manda é a alma velha, corrompida, estragada, e ele faz o que a alma manda. É ou não é, irmão? Mas Paulo disse, o natural é aquele que, psíquicos, é a alma quem manda. Mas o espiritual é o pneumático, é o Espírito quem manda. Porque o Espírito dele está ligado com o Espírito de quem? De Deus. O Espírito de Deus domina o Espírito dele, o Espírito dele domina a alma e a alma domina o corpo. Olha a cadeia. O Espírito de Deus domina o Espírito dele, o Espírito dele domina a alma e a alma, corpo, se aquiete. Tem um chefão aqui mandando. Quem diz aleluia para Jesus? Vamos lá. Irmãos amados, vamos para encerrar. Efésios 2:3. Efésios 2:3. Se eu passar poucos minutos, mas vamos terminar já. Efésios 2:3. Vamos ver o que aconteceu com a nossa conversão. Efésios, carta do Santo Apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 3. Veja aí. Entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne
e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Mas quando Paulo fala de carne aqui, ele não está se referindo, não é isso aqui, é a alma. Quem é que manda na carne? Quem é que manda no corpo? O corpo faz as coisas sozinho, ele faz as coisas. O corpo peca sozinho? Quem é que manda ele pecar? A alma. Então Paulo diz, os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quem é que faz a cabeça pensar? Quem é que faz o cérebro pensar? Quem é que faz o cérebro desejar? Quem é que faz o cérebro sentir? Quem é que faz? Então, quando você faz a vontade do pensamento, o seu pensamento, você está obedecendo a sua alma corrompida, a sua alma estragada. Fazer a vontade da carne e dos pensamentos, seus pensamentos, produzidos pela sua alma. Aleluia! Fazer a vontade do pensamento é fazer a vontade da alma, porque quem produz o pensamento é a alma é quem produz o pensamento. E a Bíblia diz que antes nós vivíamos fazendo os desejos da carne e fazendo a vontade dos pensamentos. Tudo que vem no pensamento vou fazer. A alma diz, faça isso, o camarada faz. A alma passa por uma bodega, aí tem uma lourinha gelada. Glória a Jesus. A alma passa lá, aí diz, corpo, olha para ali, aí o corpo olha. Aí pilambe, aí o corpo. Glória a Jesus. Foi a alma, irmão, aquilo ali foi a alma que mandou, não foi o corpo não. Foi a alma, a vontade, a volição vem da alma, né? Glória a Deus, né? Agora, quando vai para chegar o carnaval, vai chegar o carnaval para essa semana, né? Aí alguém eu vou olhar a escola de samba, irmão, vai passar cada filé. Glória a Jesus. Ali é a alma que jogou esse pensamento. E você fez a vontade da alma. Porque quem manda em você não é o espírito, quem manda em você é a alma decaída. É a alma estragada. Aleluia! Glória a Deus para sempre. Mas a Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne tudo, ele entende tudo, ele compreende tudo. Porque o espírito dele está ligado com o Espírito de Deus. Pastor Arisvaldo, quem é que produz o lixo? Quem produz o lixo é a alma, irmão. É a alma. Ela produz o lixo. Ela produz o dano, ela produz essas coisas que nós vamos ver em outro culto. O que é que a alma produz? Ela produz, mas ela não pratica sozinha. Quem é o grande auxiliar da alma para fazer os seus pensamentos, para fazer os seus desejos? Quem é o grande auxiliar da alma? Vê se vocês aprenderam. O corpo, a carne. Mas quem manda é ela. É a alma quem manda. É por isso que quando Jesus contou a história do rico Lázaro, quem era que estava no inferno? A alma estava lá no inferno. Ela estava lá no inferno. E se o espírito estava morto, estava junto com ela tudo em Cristo, porque não tem como separar a alma do espírito, só a palavra de Deus. Então, irmãos amados, quem manda é a alma. O homem psíquico, o homem natural, quem manda nele é a alma. E o homem espiritual, quem manda nele é o Espírito de Deus, no espírito dele, e ele domina tudo. Aleluia. Agora, irmãos amados, vai haver conflito. Vai haver conflito. Para encerrar, vai haver conflito. Veja aí, Gálatas 5. É só virar um pouquinho a página. Gálatas capítulo 5. E o versículo de número 16. Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Prossiga. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Os irmãos estão vendo? Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. Irmão, olhe para cá, mesmo você salvo, isso aqui Paulo está falando do salvo. Paulo está falando do crente. A alma, irmão, pense num bicho perigoso. E ele vai combater com quem? Com o espírito. O Espírito de Deus junto do nosso espírito e a carne do outro lado, sem querer obedecer. Com a sua natureza caída, com seus pensamentos caídos, com seus estragos, suas ideias erradas, seus pensamentos errados. Pastor, e o que é que eu faço?
Na minha cabeça, pastor, tem cada pensamento. Na minha cabeça, pastor, tem cada coisa. Pastor, na minha alma tem cada coisa, pastor, que a moral manda eu me calar. Eu não posso nem dizer aqui na igreja. Já pensou, irmão, se o pastor fosse louco e dissesse, cada crente, diga o que é que se passa na sua alma. Ninguém ia acreditar mais em ninguém. Porque a alma, ela foi estragada. E ela só vai ser vencida no dia do arrebatamento, no dia da volta do Senhor. Vai ter um conflito, vai ter uma guerra constante, porque a alma, ela não quer aceitar. Ela não quer aceitar o comando do Espírito, ela não quer aceitar. Aí a Bíblia diz que estes se opõem a alma contra o Espírito, e o Espírito contra a alma, que aqui é chamado de carne. Por que é chamado de carne? Porque a alma, ela usa a carne, ela usa o sax no grego, ela usa essa matéria para satisfazer os desejos dela. Pastor, e o que é que eu faço, pastor? Pastor, e o que é que eu faço com esses pensamentos? O que é que eu faço, pastor, pelo amor de Deus? Me diga! Nesta noite o Espírito Santo vai encerrar dizendo o que é que eu e você devemos fazer. 1 Coríntios capítulo 10, aleluia! Ou melhor, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios 10, e este será o último versículo, a última referência. 2 Coríntios capítulo 10, versículo de número 2 Coríntios 10 e 5. Glória a Deus. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Leia de novo, por favor. Glória a Deus. O microfone está com raiva dele. Destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Paulo disse, levando cativo todo entendimento. Só que outra Bíblia diz assim, parece que é atualizada, diz, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Tem alguma Bíblia aí que diz pensamento? A sua NVI, pensamento. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. O que é que você vai fazer com seus pensamentos que a sua alma joga? O que é que você vai fazer com seus desejos? O que é que você vai fazer com as suas ideias, com o que afloram dentro da sua alma? O que é que você vai fazer? Você vai fazer o que? Você vai trazê-lo cativo a quem, meus amados irmãos? Cativo a quem? Mais alto, cativo a quem? A obediência de Cristo. Você vai amarrar esse pensamento e você dizer, pensamento, eu não vou executar você. Pensamento, eu não vou executar. A alma, você quer me desgraçar. A alma, você quer que eu perca a minha bênção. Mas eu agora lhe amarro. Pensamento, eu lhe amarro. E trago você como um cachorrinho. E vou amarrar você ao pé da cruz. Para você ficar obediente a Cristo. Qualquer pessoa pode ser crente. Qualquer pessoa. Que tenha qualquer vício, que tenha qualquer problema, que tenha qualquer dificuldade. Pastor, qualquer pessoa pode ser crente? Pode. É somente ter a disposição de amarrar o seu pensamento, a sua ideia, a sua tentação, o seu problema, amarrar e trazer para onde? Amarradinho. Trazer para onde? Para obedecer a quem? Você tem que submeter o seu pensamento, você tem que submeter as suas tentações para Cristo. Aleluia. Quem pode dizer aleluia para Jesus? Aleluia. Meus amados irmãos, vamos ficar de pé em nome do Senhor. Aleluia. Tem alguém que não é crente nesta noite aqui só para saber? Alguém que está afastado? Só para saber se tem. Tem alguém? Porque nós já vamos terminar o trabalho. Alguém que está afastado do Senhor? Ou alguém que não é crente? Por gentileza, dê um sinal com a sua mão.
para nós identificarmos. Tem um amor ali na galeria, irmão, olha lá. Glória a Deus. Você quer aceitar Jesus hoje? Quer colocar seus pensamentos cativos a Cristo? Desça deste lugar e vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Por gentileza, ajude ele. Um irmão, venha com este moço, por favor. Não deixe ele vir sozinho. Glória a Deus. Aleluia. Aqui embaixo, na galeria, tem mais alguém que quer aceitar a Cristo como Salvador? Você vai colocar os seus pensamentos cativos a quem? Cativos a quem, meus irmãos? A Cristo. A segunda pessoa está chegando? Onde está a primeira pessoa, por favor? Traga, irmão. Glória a Deus para sempre. A segunda pessoa, por gentileza. Alguém que está afastado, você está fazendo a vontade do seu pensamento, você está fazendo a vontade da sua alma, você está fazendo o que a sua alma manda, o que a sua alma quer, ela produz pensamentos, e você tem que trazer cativo a obediência de Cristo, você tem que submeter a sua vida a Cristo, você tem que submeter a sua perversão a Cristo Jesus, e dizer: Senhor, eu submeto a Ti, eu coloco na Tua obediência, eu amarro no pé da cruz do Calvário os meus pensamentos, as minhas ideias, a minha vida. Quem pode dizer glória para o Senhor nesta noite? Onde está a segunda pessoa? Por favor, levante a mão a segunda pessoa. A primeira está chegando, irmão. Parece que está descendo a escada, não é isso? Me congestiona um pouco, aleluia. Glória a Deus. Tem alguém mais? Aleluia. Está chegando. Jovem, como é seu nome? Antônio. O Espírito de Deus está aqui, uma segunda vida, irmão. Isso aqui é filho do pastor Paulo Amanso, irmãos. Criado aqui no pé deste altar, desta igreja. Aleluia, está voltando para o Senhor nesta noite. Quem pode dizer glória a Deus? Todo o pensamento dele agora vai ser cativo à obediência de Cristo. Jovem, até agora quem mandou em você foram os seus pensamentos. Mas a partir de agora, o Espírito de Deus vai tocar no seu espírito, o seu espírito vai tocar na sua alma e vai trazer cativo tudo ao pé da cruz do Calvário. Você não vai fazer mais o que você quer, mas Cristo pelo Espírito Santo é quem vai mandar na sua vida. Quem pode dizer glória a Deus por estas duas vidas, irmãos amados? Levante a voz e glorifique o nome do Senhor mais forte nesta noite. Quem pode dizer glória para Deus nesta noite? Peçam perdão a Jesus dos seus pecados. O Espírito de vocês vai reviver agora. E os pensamentos não vão mais dominar vocês. Eles vão aparecer, mas não vão dominar mais. Porque o Espírito de Deus é quem vai dominar as vossas vidas. Aleluia, aleluia. Pastor Jadson, ore ao Senhor. Quem necessita das orações, igreja? Glória a Deus. Oremos, queridos. Senhor Deus, queremos Te louvar e Te exaltar por esta boa palavra, Senhor, extraída do Teu trono, Senhor, para nós nesta noite. Deus, estamos felizes, alegres, contentes, porque estamos aqui, Senhor, como alma, Senhor, e com espírito, com corpo revividos, Pai amado. Ó Pai querido, a Tua palavra nos diz que aquele que nasceu da carne é carne, mas aquele que nasceu do Espírito é Espírito. Ó Pai justo e santo, agora perdoa essas vidas que aqui se fazem presente. Perdoa, escreva seu nome no livro da vida, e que eles amanhã despertem, Senhor, acreditando nesta renovação pelo Teu Espírito, Pai. Assim te peço e te agradeço, hoje e sempre. Amém. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O Senhor guardará tua entrada e tua saída. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: dê a paz o vizinho. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Amém.